consegue absorver, passar adiante. O tema de hoje, na realeza terrena, está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 8. É uma rainha de França que vive na opulência, no mundo do poder, e desencarna e descobre que tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, tudo que ela era, ficou para trás. Nada sobreviveu à morte do corpo físico, somente o que ela tinha, o que ela possuía de valores morais, de tudo que ela tinha aprendido intelectualmente. Fora isso, ela não tinha mais nada. Meu reino não é deste mundo. Essa frase foi dita por Jesus quando ele, diante de Pôncio Pilatos, foi julgado. Quem pergunta? Então és rei? Tu dizes, mas meu reino não é deste mundo. E a gente fica assim, né? Às vezes não é uma frase que, para quem não aceita a sobrevivência, as idas e vindas, vou colocar assim, fica bem difícil de entender. Mas essa frase, com base nessas palavras, ele quis mostrar para nós que o verdadeiro valor não é o material, que é o mundo espiritual. Porque se ele, que veio para exemplificar, diz, o meu reino não é deste mundo, ele iria, prepararia um lugar, voltaria para buscar os seus, aqueles que o seguissem. Então ele está mostrando que o verdadeiro valor é o espiritual e não o material. Esse texto que nós estudaremos traz o depoimento dessa rainha de França que, após desencarnar, ela descobriu essa grande verdade, que tudo que ela era, tudo que ela possuía, ela era uma rainha, era uma pessoa cortejada, ela era uma pessoa festejada, as pessoas queriam estar ao lado dela, ter amizade com ela, ter os benefícios da amizade dela. E ela tinha muito poder, tinha muito dinheiro, mas isso no mundo espiritual não tinha valor algum. E essas reflexões trazidas por esse item de número 8, no segundo capítulo, nos convida a pensar o que é que nós realmente levamos dessa vida. O que é que realmente nós devemos cultivar aqui na Terra? O que é que vai permanecer após a morte do corpo físico? O que nós devemos trabalhar para adquirir? Qual é a verdadeira riqueza? Bom, o orgulho e a ilusão do poder. Ela inicia o item dizendo: o orgulho me perdeu na terra. E essa frase vai nos revelar uma grande lição moral, porque o orgulho, ele é um dos sentimentos que mais vão nos afastar do conhecimento espiritual, dos valores espirituais. E muitas vezes o orgulho vai se manifestar de que forma? Como uma vaidade excessiva, um sentimento de superioridade. Eu sou mais, eu trabalho numa escola, eu sou superior àquele que varre, que limpa, não vou ter amizade com ele. Eu trabalho em tal lugar, aquele que serve café, não é amizade para mim. Eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse curso, essa faculdade, eu sou mestre, eu sou doutor, não devo me relacionar com pessoas que não têm o mesmo cabedal de conhecimento. Isso é um sentimento de superioridade, é uma vaidade por títulos que nós conseguimos aqui na Terra. E nós conseguimos títulos de conhecimento na academia, mas se nós não conseguirmos desenvolver em nós sentimentos de humildade, de fraternidade, de solidariedade, empatia, não adianta nada, por mais títulos de doutor que o sujeito tenha, ele não consegue apreender os verdadeiros valores que a gente deve arrecadar aqui. E o orgulho nos leva a desprezar os outros, a valorizar o nosso status moral, social, e desprezar os outros pelo seu status social também.
pelos bens materiais que o outro tem. Ah, eu não quero amizade com fulano, ele é pobre. Eu não vou convidar fulano para minha festa porque ele não vai poder trazer um presente para mim. Quer dizer, eu só valorizo a parte material. E o orgulho nos leva a esses pensamentos, a esses sentimentos. A rainha acreditava ser superior por causa do seu sangue nobre. Se ela cortar, se a gente cortar o braço de um nobre, o sangue vai jorrar vermelho igual de um pobre, igual de quem serve, né? Por causa do título dela, das heranças de família, né? De ser filho de reis, de nobres, pela posição social que ela ocupava. Ela achava que ela era mais do que os outros. Mas, ao chegar no mundo espiritual, ela se deparou com uma realidade totalmente diferente daquela que ela vivenciava aqui. Aqueles que a serviam aqui na Terra, que eram os seus serviçais, eles, no mundo espiritual, ocupavam uma posição muito superior a ela. E isso, por si só, já é um primeiro choque. Isso nos ensina que no plano espiritual não existe título, posição social ou riqueza material. Ah, eu li a obra de tal, fulano de tal, vi que no mundo espiritual tem um título. Sim. Muitos são diretores ou são administradores, né, de colônias, mas esses títulos são pelos valores morais que o espírito adquiriu. Pelo bem praticado, pelo amor ao próximo, por todo o trabalho que esse espírito realizou, seja enquanto encarnado ou mesmo no mundo espiritual, em prol do outro. Então, a régua das medidas que nós usamos no mundo material, essas réguas não vão ser no mundo espiritual. A régua que nos mede lá é outra, bem diferente. A insignificância das riquezas materiais. A rainha, ela faz uma pergunta muito profunda. O que levei comigo de minha realeza terrena? E ela mesma responde, nada. Absolutamente nada. Essa frase, ela vai resumir uma grande verdade espiritual. Que tudo que nós acumulamos materialmente aqui na Terra, vai ficar na Terra. Dinheiro, carros, títulos, as casas na praia, as fazendas, cabeças de gado, a frota de carros chiques, tudo isso fica. Nada disso a gente vai levar. O único patrimônio que nós levamos é o bem que nós fizemos, as virtudes que nós desenvolvemos em nós, o amor que nós espalhamos e as pessoas que nós ajudamos. Principalmente aquilo que nós fazemos pelo outro, é que nós vamos levar quando nós fazemos por amor, por sentimento de fraternidade, por saber que o outro, não importa a posição social que ele ocupa, ele é meu irmão. Ou que eu ocupo em relação a ele, ele é meu irmão. E aos olhos de Deus, eu não sou mais e nem menos do que ele. Porque a gente se julga tão superior ao outro, porque o fulano, quando morrer, vai para o inferno, porque ele é um traficante, ele já matou tantos. E será que no coração de Deus eu sou melhor do que o outro? Para Deus, todos nós somos iguais. Ele ama aquele que tem menos valor moral aqui, quanto ele ama aquele que tem mais valor moral, porque ele não faz essa distinção. A distinção que fazemos somos nós, os enganados. Deus é amor. Deus é misericórdia, e Ele é justiça. Então, Ele nos ama de modo igual, independente de posição social, do bem que nós já permitimos que nos tocasse, que nós fazemos ou não. Ele nos ama de modo igual. Então, a espiritualidade nos convida a refletir. Estamos investindo a nossa vida em valores eternos ou em valores passageiros? O que nós estamos investindo nos nossos dias, nos nossos momentos, no nosso tempo aqui na Terra? Esse texto, na realeza terrena, ele apresenta uma frase que é extremamente importante.
No mundo espiritual, não se pergunta o que foste, mas o bem que fizeste. No mundo espiritual, não existe um currículo social. Não se pergunta se a pessoa foi rica, se foi pobre, se foi uma pessoa famosa, se foi um ilustre desconhecido, se ela teve bem, se ela não teve, se ela teve poder ou não. Pergunta-se: quantas lágrimas você enxugou? Quantas pessoas você ajudou? Quanto amor você foi capaz de espalhar enquanto esteve na Terra? Essa é a régua de medida no mundo espiritual. A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de fazer o bem, o quanto nós fizemos, o quanto nós amamos. A contabilidade divina, ela é totalmente diferente da nossa, né? Nós podemos lembrar aqui uma máxima, né, no Espiritismo, que Kardec colocou até no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Então, se não há salvação fora da caridade, lembrando que, como o Chico disse, essa caridade é amor. Fora do amor não há salvação. E quando a gente diz que fora da caridade não há salvação, nós estamos sempre adiando a nossa capacidade de começar a amar, né? Nós colocamos como caridade somente os bens materiais, somente ajudar materialmente. Então, fora do amor não há salvação, porque aí a palavra amor nos obriga a pensar, a refletir e a modificar, porque senão a gente fica sempre continua colocando a mão no bolso e doando, colocando a mão no bolso e doando. Mas eu posso dar um dinheiro na rua para uma pessoa e nem olhar os olhos dela. A pessoa chega, pede uma coisa, tá, sai no telefone, tiro na minha bolsa, dou o dinheiro para ela, nem olhei no rosto da pessoa, não dei um sorriso. Isso é humilhante. Isso não é amor. Isso é uma qualidade material, mas ela não toca o coração. E às vezes pode até humilhar aquele que recebe. Porque às vezes a pessoa que está ali, ela precisa de uma palavra. Às vezes ela quer alguém que fale com ela. Onde você está? O que você precisa? De onde você vem? O que aconteceu? Dar ao outro a oportunidade de falar. Isso é caridade. Ouvir o outro. Porque falar todos nós queremos, né? Mas é difícil encontrar alguém que tenha uma escutativa, saiba nos escutar. E é isso que nós temos que aprender a fazer, prestar os nossos ouvidos ao outro. Aí alguém chega para mim e fala: nossa, tem um problema assim, assado. Eu falo: nossa, mas comigo já pode ser o pior. Ou seja, nós estamos sempre disputando desgraça. Quando vem com um problema, quer desabafar, mas eu já rebato, porque eu sei o que é aquilo, que eu passei por aquilo. Nós estamos tendo a capacidade de desenvolver a capacidade de amar. Temos que desenvolver a nossa capacidade de amar, de escutar. Nós não estamos conseguindo desenvolver essa escuta. Parar de falar e ouvir. Isso é amor. Isso é caridade. Caridade também é ouvir alguém com atenção, perdoar, ter paciência, ser gentil, ajudar moralmente a quem sofre. Eu trouxe aqui uma história, trouxe umas historinhas aqui, uma delas de um homem simples que salvou muitas vidas. Porque nós pensamos sempre que, poxa, quando eu ganhar na loteria eu vou poder ajudar muita gente. Quando eu conseguir atingir tal status, eu consegui ajudar muitas pessoas. Mas será que eu, no lugar em que eu estou, na condição em que eu estou, será que eu não estou deixando passar a oportunidade de ajudar? A pessoa tem histórias de pessoas que não tiveram nenhuma riqueza, nenhuma fama, nenhum título, mas que deixaram um rastro enorme de bem onde elas existiram, onde elas viveram, onde elas passaram. Conta-se que um homem muito simples, muito humilde, que trabalhava como porteiro no hospital, ele não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha posição social. Era uma pessoa simples, comum, pobre, sem grana.
grandes conhecimentos de academia, nada. Mas ele passou a vida inteira trabalhando na portaria de um hospital. E ele tinha uma característica. Ele tinha muita bondade no coração. Sempre que ele via alguém triste, ele ia lá, conversava, oferecia uma palavra de conforto. Se ele via que tinha pessoas que deram entrada no hospital, estavam perdidas, ele ia conversar, dava um jeito de tentar ajudar. Se tinha pessoas esperando saber notícias dos seus familiares, ele ia, conversava, levava uma palavra de consolo, oferecia água para quem estava ali à espera. Estava sempre conversando com os familiares angustiados. Porque nós sabemos, todos nós aqui já passamos por situações de estar numa UPA, num hospital, esperando, né? Alguém que está sendo atendido, querendo saber notícia de um familiar, de alguém que deu entrada lá em estado grave, que está passando por uma cirurgia. E esse homem sabia dar o melhor de si. Não tinha dinheiro, não tinha títulos, não oferecia dinheiro, não oferecia livro, ele oferecia algo que era dele, inerente a ele, espírito encarnado. Anos depois, ele continuou trabalhando até aposentado. Ele morreu. E uma coisa surpreendente aconteceu. Aquele homem humilde que morava num lugar afastado teve seu velório muito concorrido. Centenas de pessoas foram se despedir dele. E normalmente, quando vamos a velório, a gente escuta aquelas histórias, começa contando de coisas engraçadas, piadinhas sobre aquele que faleceu, daí a pouco o assunto vira outro, esquece até que o defunto está ali. Mas ali, as pessoas em si falam assim, nossa, ele me acalmou tanto quando meu filho estava internado. Poxa, mas ele me ajudou, ele me deu muita esperança. Nossa, está acontecendo essa situação, foi ele que veio, eu estava desesperado, ele me auxiliou, ele me acalmou. Então as pessoas tinham essa conversa no velório dele. Ou seja, ele não foi rei, ele não foi rico, ele não teve poder, mas ele era grande diante de Deus porque ele praticava bem todos os dias. E assim, somos nós. Deveríamos ser iguais a ele, porque a mesma condição material que ele tinha, muitos de nós temos. Às vezes a gente não é rico, a gente não tem bens materiais, não tem para doar, a gente não tem poder, mas a gente também tem a capacidade de doar o nosso eu, o nosso tempo, dividir com o outro um pouquinho do Deus que nós já deixamos tocar no nosso coração, um pouquinho do conhecimento que nós adquirimos no Evangelho, nós podemos levar adiante. Quando você está numa situação como a dele, você não precisa de falar de uma religião, você pode falar de amor, você pode falar de Deus, às vezes a pessoa não acredita, você não precisa ser da religião A, B ou C, porque o amor não tem rótulo de religião. A caridade, ela não precisa do rótulo de uma religião. Esses dias eu, fazendo o Evangelho, que caiu para mim os infortúnios ocultos. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E eu comecei a ler, né, o item 4 do capítulo 13 do Evangelho. E ele fala, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e veem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Até lembrei de Juiz de Fora, que na nossa região passou por uma situação bem calamitosa, né? Aquela enchente que teve, morro, casas desabando, pessoas desabrigadas, pessoas mortas, pessoas levadas, né, pela enchente. Mas ele continua aqui. Mas ao lado dessas tragédias gerais, essa é uma tragédia grande que todos vemos em determinados momentos. Existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso de pessoas que jazem num leito de dor sem se queixar. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venha pedir assistência. E nós? Nós conseguimos
queremos nos inteirar de alguém no nosso bairro, ou no bairro vizinho, ou na firma que você trabalha, um funcionário mais humilde, de repente some, ele sumiu, se afastou, ou alguém que traz uma tristeza no lugar, chegou, já se aproximou e conversou para conversar, saber o que está acontecendo. Então nós prestamos assistência em tantas calamidades, colocamos a mão no bolso, fazemos doações, doamos aquilo que não nos serve mais dentro de casa. E é assim que justificar, né? A verdadeira caridade, na realidade, é tirar aquilo que me faz falta, não o que me sobra. Mas e a caridade real, de buscar o outro, de olhar o outro e de saber o que ele passa, o que ele sente, o que ele sofre, prestar no seu serviço? Será que nós estamos tendo essa delicadeza de procurar as calamidades particulares e ocultas? E aos olhos de Deus, esse amor que nós damos sem que ninguém venha nos pedir, essa assistência que nós somos capazes de oferecer, sem esperar essa, é um valor maior, porque nós estamos indo ao encontro daquele que sofre. Isso nos lembra, no ensinamento aqui, essa história nos lembra o ensinamento do texto da rainha, né, dessa realeza terrena. Não se pergunta o que foste, mas o que fizeste. No mundo espiritual, ninguém vai perguntar assim, o que você foi na terra? O que você teve? Vai perguntar, o que você fez? Nossa história está ligada ao nosso tema. O caminho do crescimento espiritual. Que é um outro ensinamento importante desse pequeno texto, é um texto pequenininho, menos de uma página, essa realeza terrena. Ela diz, são os atalhos mais difíceis da vida que nos levam ao céu. Nos ensina que as dificuldades da vida não são castigos, Deus está me castigando, não, são oportunidades de crescimento. Isso não quer dizer que a gente só pode aprender se sofrer, a gente só tem que sofrer para poder aprender. Não. Se eu passo por uma situação que eu chamo de sofrimento, existe uma razão. Ela diz lá que são os atalhos mais difíceis da vida que nos levam ao céu. Na vida, o bom caminho é sempre um caminho. Existe um caminho bom, caminho do bem, caminho do amor. O resto é atalho. Mas se nós precisamos passar por atalhos difíceis, somos nós normalmente que buscamos esses atalhos. Não precisa de atalho. Você não tem atalho, porque atalho sugere a busca de um caminho mais fácil, cortar caminho para chegar a algum lugar. Mas se nós seguirmos, como diz a mensagem, né, do nosso, se a gente seguir o caminho de Jesus, a gente vai seguir o caminho reto. A gente não precisa buscar atalho. E quando ela diz que são os atalhos mais difíceis da vida que nos levam ao céu, é porque muitas vezes nós reclamamos, né, por nossos problemas de doenças, perdas, dificuldades financeiras, principalmente, problemas familiares. Poxa, castigo ter essa pessoa como filho. Nossa, castigo ter essa pessoa como irmão. Nossa, o que eu fiz para merecer um pai ou uma mãe igual a essa? É difícil. Se nós estamos passando por essa situação, é porque nós precisamos aprender com aquelas pessoas chamadas difíceis que estão em nosso caminho. Mas é interessante, né? Porque sempre é o outro que é difícil. Para o outro, sou eu. Será que para o outro não sou eu a pessoa difícil? Será que eu tenho sido fácil na vida do outro? Do meu irmão, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos meus aparentados, dos meus colegas de trabalho? Será que eu sou uma pessoa fácil? Será que eu facilito? Será que eu sou solidária? Ou eu sou uma pessoa mesquinha, arrogante, difícil, exigente? Porque nós sempre rotulamos o outro, né? O outro é que é difícil. Mas será que eu sou uma boa filha? Uma boa mãe? Uma boa irmã? Uma boa tia? Um bom colega? Será que eu tenho sido uma pessoa acolhedora
no meu caminho, na minha família, quando ela diz que são os atalhos mais difíceis da vida que nos levam ao céu, não quer dizer que nós não devemos bater palma para o sofrimento, idolatrar o sofrimento. Ai, quando eu sofro, minha vida é um calvário, quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Em momento algum Jesus valorizou o sofrimento. No Evangelho, em momento algum, você encontra lá a valorização do sofrimento. Ah, tem que sofrer. Quem disse que tem que sofrer? Você tem que amar e aprender. Se nós sofremos, chamamos de sofrimento, somos nós que buscamos essa dificuldade em nosso caminho. Porque nós temos que florescer onde nós somos plantados. Onde você foi plantado? Floresce. Sempre temos a oportunidade de florescer onde nós fomos plantados. Ah, meu emprego, eu fui obrigado a mudar, mudei para um lugar, é horrível, as pessoas são difíceis, meus colegas não são receptivos. Não interessa o mundo. O que eu posso fazer para eu florescer onde eu fui plantado? As pessoas são difíceis? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa fácil? Faça meu amor, para exemplificar. Porque sempre julgamos o outro. Mas e eu? E Deus não nos colocou aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender. Mas lembrando que se a Terra ela é uma escola, ela também é uma prisão e ela também é um hospital. Nós viemos para aprender a amar e nos acertar com aqueles com os quais nós estamos, ainda não estamos em uma lua de mel, né? Matéria de amor. É por isso que nós temos aquelas pessoas que são chamadas difíceis, que não gostam da gente, plantadas no mesmo lar, né? Com um irmão, com um familiar difícil. E é uma prisão porque nós estamos aqui porque temos que passar por essa experiência física. E o espírito à noite tem a oportunidade de se liberar, né, durante o sono e estar no mundo espiritual e estar com seus iguais, com aqueles que são seus afins. Então nós temos a oportunidade também de procurar aprender durante o sono do corpo físico, né, valorizar esse momento. E isso daqui é um hospital. A Terra é um hospital. Nós estamos aqui porque nós estamos doentes. Emocionalmente, nós temos que aprender a amar. Nós ainda trazemos muito ódio no nosso coração. Nós passamos por diversas experiências e a cada vinda nós mudamos. Nós mudamos de corpo, nós temos que reaprender um outro corpo, às vezes numa sexualidade diferente daquela que a gente vivenciou, numa família diferente, com pessoas diferentes. Mas tudo isso faz parte da nossa cura. Como Pedro diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se o amor cobre uma multidão de pecados, uma parte da cura nossa, alma, espírito, né? Alma, é o espírito encarnado, nós somos almas, né? Uma parte da nossa cura está em desenvolver a nossa capacidade de amar. Mas não é amar só quem me ama. Não é amar só quem é bonito, quem tem um corpo perfeito e saudável. Não é amar só os meus. Né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, ou primeiro os meus, segundo os meus, terceiro os meus. Não. Amar o outro. Porque o outro também é meu. Porque o outro também é da minha família. Nós somos uma família só. Perante Deus nós somos todos criaturas dele. Se todos nós temos a centelha divina, nós somos, né, uma centelha divina, todos nós somos irmãos. Não interessa o corpo que o outro inverna, que eu inverno, se é preto, branco, roxo, azul, amarelo, cor de abóbora, se eu sou homem, mulher, isso, aquilo outro que eu gosto, não gosto, não importa. Somos todos centelha divina. Somos todos irmãos perante o Pai. Não importa se um é feio, se outro é bonito, se é aleijado, se é assim, se é assado. Somos todos uma família só. E nós teremos que aprender a amar. Ah, mas é tão difícil amar fulano. Que ótimo, começa. Eu me lembro de uma vez que a Yasmin Madeira veio para a Aliança e uma pessoa virou para ela e falou assim:
Poxa, mas eu tenho uma dificuldade com uma pessoa que é meu colega de trabalho. E como é que eu vou me recuperar esse amor? E eu me lembro sempre que ela respondeu assim: primeiro, continue conversando com essa pessoa, cumprimente, fale com essa pessoa, comece pela obrigação. Aí eu não gosto, sorria, fale. Não gosta? Talvez o outro também goste de você, né? Comece por obrigação, comece aos poucos. Porque nós, quando fazemos hábitos, a gente cria. Então você começa a conversar com o outro por obrigação. Com o tempo, você vai achar alguma coisa que você possa dar com um assunto que seja comum, que você possa dar continuidade. E aquele convívio que no começo era obrigatório, que você se impôs, um dia vai fluir. Talvez conversando com essa pessoa, você descubra que já não tem mais ressentimento, ou descubra coisas boas do outro. O problema é que nós valorizamos, quando nós antipatizamos com alguém, ou brigamos com alguém, ou alguém fala alguma coisa que nos desagrada, nós só valorizamos no outro o lado ruim. Nós não queremos descobrir que aquela pessoa que a gente não gosta tem coisas boas, que tem virtudes, que tem valores, porque não, ela é ruim. Quando eu digo que o outro é ruim, eu me coloco na situação de boa. Sou boa. Se nem Jesus admitiu ser chamado de bom, disse que bom era Pai, era Deus. A gente se coloca numa situação especial. Será mesmo? Estamos tão bem assim? Então, comecemos a fazer por obrigação, a amar por obrigação. Para começar a aprender a amar, a primeira coisa é não desejar o mal. Tem situações na vida que você quer assim, nossa, tomara que fulano seja preso, ele fez isso comigo, ele faz isso com outras pessoas, que ele seja preso. E a gente descobre que não é tomara que ele se dê mal, que ele seja punido. Meu Deus, toque para saber, para que ele se deixe tocar pelo bem, e possa aproveitar essa encarnação enquanto ele ainda está. Orando pelo outro, estou trabalhando também por mim, porque eu estou evitando alimentar dentro de mim mágoas e ressentimentos. Porque tudo que você fala para o outro, julga no outro e joga para o outro, está dentro de você. Toda mágoa, toda raiva, se você pensa isso para o outro, porque está dentro de você. Tomara que ele aconteça isso assim comigo. É porque essa maldade que eu desejo para o outro está dentro de mim. Então eu sou melhor do que ele. Mas a gente não lembra de fazer isso. Apontar para a gente o dedinho acusador. A gente se muito preocupado. Então não começar por não desejar o mal ao outro, à humanidade. Nossa, aquele político tal, viu o que ele fez? Nossa, aquelas crianças lá que fizeram aquela maldade, nossa, quero mais que aconteça isso com elas. Não tem que desejar isso aqui. Aqui no final dessa mensagem, vou chegar lá, a gente vai ver que ela diz que a oração, a rainha reconhece que a oração é um caminho também para Deus. A gente tem que parar de só julgar, criticar e condenar e começar a orar. Orar pelo outro, por aqueles que nos desagradam. É uma forma da gente começar a humanidade, amar a humanidade, reconhecê-la como irmãos e nos reconciliar com essa humanidade da qual nós fazemos parte. Porque o mundo de regeneração não é uma tomada que a gente vai chegar lá e fazer clique. Mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele já vem acontecendo há mais de século. E o mundo se regenera todos os dias. E a regeneração, ela não é do planeta Terra, é da humanidade sobre o planeta Terra. Óbvio que quando nós nos modificarmos, melhorarmos o planeta, também vai melhorar. Mas se o planeta não está legal, é porque nós o levamos a adoecer. A responsabilidade é nossa. Mas a regeneração, ela não é um start, que nem a gente, em palestras que eu já vi, né,
em 2050 nós teremos um mundo de regeneração. Não sei de onde a pessoa tirou isso, porque os espíritos superiores não vão dar. Não disse que é no tal, não. E a regeneração, ela não é uma data. A regeneração, ela começa quando eu me melhorar, deixar tocar pelo amor, desenvolver virtudes em mim, eu estou me regenerando. Segundo a visão espiritual, os nossos problemas, doenças, as dificuldades que nós passamos são desafios. Os desafios são escolas da nossa alma. São aqueles perrengues, aqueles aprendizados que nós temos que vencer enquanto encarnados na coletividade. É nas dificuldades que nós aprendemos humildade, paciência, despertamos a fé, a nossa compreensão, o amor verdadeiro. Se a vida fosse conforto e facilidade para todo mundo, nós evoluiríamos. Se tudo fosse fácil, precisássemos nos esforçar para nada, será que nós iríamos evoluir? A gente vê o caso, de que recentemente nós tomamos conhecimento daquela doutora Tatiane, que passou mais de 25 anos lá na UFRJ estudando, desenvolvendo, buscando uma solução para a regeneração das pessoas com, como chama? Paraplegia, tetraplegia, há 25 anos, assim, como essa doutora Tatiane. Existem centenas, milhares de outros estudiosos, pesquisadores, que estão lá nos seus laboratórios, no anonimato, buscando soluções para problemas coletivos. Então, a gente evolui na busca, no empenho, na determinação, na vontade de fazer, de crescer, de descobrir, de buscar melhorias. Não é de um dia para o outro, é um trabalho persistente. Então a gente evolui nas buscas que a gente faz. Se tudo viesse fácil, tudo iria fácil. O que vem fácil, vai fácil. Então nós temos que buscar fazer acontecer para valorizar. E vai ficar em nós aquilo que a gente se empenha em conseguir. A gente dá muito mais valor. E fica em nós. A ilusão dos bens terrenos. O texto também diz: os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Quer dizer, é um texto pequeno, mas que dá para a gente explorar bastante. Não, olha só. Essa frase descreve perfeitamente a sociedade atual. Vivemos um mundo que valoriza muito consumo, aparência, riqueza, sucesso material. E a gente sabe, ainda mais nas redes sociais de hoje, quanta mentira, quanto engodo, quanta armadilha para jovens que acham que todo mundo consegue aquilo tudo com facilidade. Nossa. E às vezes as pessoas se desiludem, se desesperam, acabam se matando porque não conseguem ter a vida que o outro mostra que tem lá na internet. A gente está valorizando muito ter, esquecendo de ser. Porque tudo isso que nós vemos na internet, que as pessoas estão buscando, tem que ser passageiro. A espiritualidade nos lembra que a vida material é apenas uma etapa da existência. Na minha outra vida, que outra vida? Você não vai ter outra vida, você nunca teve outra vida. A vida é uma só. Nós temos várias existências, várias experiências na carne, mas vida é uma só. A mesma vida que você tinha lá atrás, lá na França, como um guerreiro, ou lá no Brasil colônia, que você foi lá um senhor de escravo, ou você foi um escravo, a vida é uma só. Tudo que você viveu lá está dentro de você guardado. O que você vai vivenciar em outras experiências é tudo uma alma só. A
vida, uma vida só. É você, sou eu. A gente só tem uma vida, a gente tem várias experiências. Mas tudo que a gente vivencia aqui, a gente leva. O Espírito continua vivendo. Por isso, os verdadeiros bens são todos aqueles que nós podemos levar. Amor, conhecimento, virtudes, a evolução moral. Estes, sim, são tesouros eternos. Um senhor, ele trabalhou a vida inteira, conseguiu construir, conseguiu desenvolver uma fábrica, depois foi crescendo, virou uma grande indústria, tinha muitos empregados. E ele adoeceu, já estava no final da vida, doente. Ele virou para os familiares e pediu o seguinte: olha, antes de vocês me colocarem no caixão, me levar para o cemitério, eu quero que faça 2 buracos do lado do caixão. Os familiares ficaram assim assustados, mas quando ele faleceu, fizeram isso. Quando ele foi colocado no caixão, as mãos ficaram de fora. Mas antes dele morrer, ele havia explicado, né, por que ele queria aquilo. Ele disse: quero que todos vejam, depois de uma vida inteira trabalhando, juntando riquezas, eu estou indo embora, exatamente como eu cheguei, sem levar. Juntando riquezas. O que nós vamos levar, de fato, quando sairmos daqui? Nós vamos sair daqui com as mãos lá de fora assim vazias, não vamos levar nada. Porque todo bem que é possível levar, nós vamos levar dentro de nós. São as coisas que nós aprendemos. Seja de escola, seja aprender a desenvolver, tocar um violão, aprender um instrumento musical, uma língua nova, tudo que você aprende, os conhecimentos da academia e, acima de tudo, os valores morais, as virtudes que nós conseguimos desenvolver em nós. Outro dia eu ouvi uma renomada, muito conhecida psiquiatra, falando que fulano disse que mudou o caráter. Ninguém muda de caráter. Isso é impossível. Você muda de hábito, mas de caráter você não muda. E nisso eu sou obrigada a discordar dela, porque a doutrina espírita fala em evolução moral. Se o caráter não muda, cadê a evolução? Então eu não posso evoluir? Eu não sou capaz de me modificar, de me melhorar? Será que a pessoa não é capaz de desenvolver virtudes? Então, realmente, você muda hábitos, mas você também é capaz de mudar o seu caráter. Né? Nós temos Santo Agostinho, né, o filho da Santa Mônica, que era um perdulário, né? Dissipador, teve filho fora do casamento e tudo. E, no start, o que ele virou? Né? E foi Santo Agostinho, que é hoje, depois, há 100 e tantos anos atrás, ele chegou a participar da codificação, né, da doutrina. Deu lá seu parecer. Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Né? Ele que disse que nós somos capazes de mudar. Basta um pequeno, um bocadinho só de vontade, a gente muda. Então, existe mudança assim. Nós somos capazes de nos modificarmos e mudar o nosso caráter. Senão, não haveria evolução. O poder da prece. O texto termina com uma orientação muito bonita. Ele diz o seguinte: a prece aproxima o homem do Altíssimo. Lá no final ele fala: a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueças. Ela fortalece o espírito. A prece é um recurso poderoso. Ela vai nos fortalecer espiritualmente. Ela vai trazer, vai nos elevar no pensamento. Às vezes está numa situação, você fala assim: nossa, eu estou com esse pensamento recorrente, ou um pensamento de alguma coisa ruim, ou voltando a algo ruim que tenha acontecido. Faça uma prece, solicita a ajuda do seu vocabulário, dos espíritos de luz. Faz uma prece, entrega a oração. Quando você termina a oração, você mudou a sua vibração. Ela cria ligação com o mundo espiritual.
Quando nós oramos, nos tornamos mais fortes, recebemos inspiração, sentimos o amparo espiritual. A prece também é uma forma de ajudar os outros, porque nós podemos orar por pessoas que sofrem, espíritos necessitados, familiares, por toda a humanidade. Tem uma história, no centro espírita, de uma senhora muito humilde. E ela já estava com certa idade, ela tinha um problema de saúde, ela não podia ajudar na casa espírita fazendo trabalhos físicos, né, como varrer, lavar, limpar. Não participava também dos trabalhos como médica, mas toda vez que ela fazia um trabalho diferente, ela sabia que pessoas, tomavam conhecimento de pessoas no seu entorno que estavam em sofrimento, que estavam doentes. Ela conversava muito onde ela ia anotando tudo o nome das pessoas, endereços. Às vezes, numa notícia local, ela sabia de alguém que estava numa situação, ouvia na televisão, ela anotava tudo aí. Na noite ela pegava as coisas. Ela orava pelos familiares, ela orava pelos vizinhos, pelos amigos, ela orava pelos desconhecidos. Ou seja, ela criava um vínculo espiritual. Tinha força, pedia força e distribuía força. Por que ela fazia isso? De coração. E toda oração que você leva com sentimento, certamente você está ali com uma proteção que vai ser atendida. Óbvio que tem um merecimento do outro, mas nunca uma oração feita com sentimento, com emoção, deixa de ser ouvida. Então ela tinha condições de ajudar alguém, sim. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha saúde, mas ela tinha um jeito dela de fazer, de ser útil. E os médios da casa disseram que quando ela desencarnou, veio uma quantidade enorme de espíritos de luz para recebê-la e ajudá-la a fazer a passagem dela. Ela foi recebida com muita alegria no mundo espiritual. Porque isso também é amor. Isso também é amar, orar pelo outro. Né? Aqui quando eu disse que, nessa parte que ela fala aqui no livro, né, que os caminhos, os atalhos mais difíceis da vida que nos levam aos céus. Gente, pelo amor de Deus, não estou valorizando o sofrimento, a dor, não é isso. Tá? Porque a gente passa pelas dores, pelos problemas, mas nós temos a obrigação de buscar força moral e vencer as nossas dificuldades. Tá? Não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao sofrimento, a ser coitadinho, a ser vítima, ai de mim, que eu faço isso por mim, absoluto. Uma coisa é você ser ativo, outra é você ser passivo. Você é passivo quando você fala assim, eu estou passando por essa situação porque Deus quis. Porque não quer. Que a gente sofre e fica ali parado naquele sofrimento que não ajuda. A vida não é passividade, a vida é ação. Uma coisa é você ter um sofrimento ativo e outra é um sofrimento passivo. Você tem que ter resignação. Ser resignado. Poxa, eu estou passando por essa situação. Mas não uma resignação passiva, que eu estou passando, tenho que passar, se você sempre assim, você sempre assim. Não. Eu estou passando por essa situação. O que eu posso fazer para melhorar? O que isso quer me ensinar? Você pode ser resignado por estar passando por aquela situação, ter aquele problema de saúde, mas não uma aceitação total. Porque eu estou com esse problema de saúde, com diabetes, eu tomo remédio. Absoluto. Às vezes o médico já falou para mim que estou pré-diabética, tem que ser 4 de glicose. Eu disse, não vou tomar remédio de jeito nenhum. Eu não admito ser passivo de aceitar um remédio quando eu sei que se eu modificar os meus hábitos, eu posso manter a saúde. Porque nós achamos mais fácil tomar um remédio. Se não toma remédio, não. Não toma, eu tomo tintura de araçá. É um remédio natural, é tintura. Detono o açúcar. Eu não tenho necessidade de tomar, tomo eventualmente, de vez em quando, porque eu sei que me ajuda. Mas eu acho inadmissível eu não me educar para não enfiar a cara no doce ou em coisas que vão me fazer mal, sabendo que vão me fazer mal.
Então, você tem que ter uma resignação ativa. Estou nessa situação. O que eu posso fazer para melhorar? A gente sempre pode melhorar, com esforço e com vontade, com autoeducação. É isso que a gente está aqui. Porque nós sempre queremos as soluções rápidas. A gente leva todo tempo, né, para criar uma barriguinha. Não vou perder de hoje de manhã. Eu vou fazer uma caminhada, uma coisa. Se eu posso me esforçar, perder devagarzinho, conforme eu ganhei devagarzinho, né? A história dessa rainha de França, ela nos ensina uma grande verdade. A verdadeira realeza não é material, ela é espiritual. Rei ou rainha, no sentido espiritual, é aquele que domina as suas imperfeições. A gente reconhece dificuldades e erros em nós. O que a gente tem feito para melhorar, para modificar esse quadro, para desenvolver a virtude oposta àquele defeito que a gente tem. A verdadeira realeza espiritual consiste em praticar o bem, amar o próximo, viver com humildade. Viver com humildade não é viver na pobreza, é não ser arrogante, é não ter as coisas, porque eu devo à sociedade satisfação, vou comprar um carro, o último modelo, não é porque eu devo satisfação à sociedade. Por que eu tenho que sair por aí esnobando coisas materiais? É ser humilde no meu viver, é não ser esnobe, não ser arrogante, né? Diante da eternidade, todos somos apenas espíritos em evolução. Por isso que vale sempre a pena nós refletirmos. Nós estamos acumulando o quê? Bens materiais ou virtudes? Estamos vivendo apenas para nós ou também para os outros? O que nós temos feito pelo próximo? A gente viu aqui que significa coisa. Basta ser ouvido, né? Ter ouvido, ser um ouvido para o outro, né? Levar uma atenção, uma água, oferecer uma coisa. Sem ninguém é tão pobre que não possa dar nada de si. O que levaremos conosco quando nós deixarmos a terra? Nós possamos buscar aqui, acumular aqui aqueles bens que de fato nós vamos levar, que é o amor, a caridade, a humildade, a evolução espiritual. E assim nós vamos estar, né, pouco a pouco, construindo o nosso castelinho de lá, né, botando tijolinho para construir a nossa casa para quando a gente sair daqui. O que a gente vai encontrar lá no mundo espiritual quando a gente sair daqui? O que a gente está preparando para a gente levar para lá? Né? Se hoje, à noite, vamos supor que vocês se deitem hoje, aí na hora que você está entrando assim com sono, aí aparece para você o seu olho da guarda, assim, se eu levar você agora, o que tem na sua bagagem? Se eu desencarnar hoje, o que eu estarei levando? O que eu levarei? Será que a minha bagagem, eu tenho preparado uma boa bagagem para eu levar? Ou será que eu vou sair daqui quase quando eu cheguei? O que nós temos que cortar? Lembrando que caridade, perdoar também é caridade. Perdoar é o maior ato de caridade que nós podemos fazer conosco. Porque quando eu digo, nunca perdoarei fulano que ele me fez, eu vou guardar, posso viver 10 vidas, 100 vidas, eu vou levar. Olha que amarga que eu estou criando com ele. Porque seja lá o mal que ele me fez, se eu conseguir compreender que ele me fez isso, porque ele também é um espírito de evolução, eu também sou imperfeita, ele é imperfeito, errou comigo, eu também sou imperfeito, não faço mais, já não faço mais esse mal que ele praticou, né? Mas em outras existências eu já fiz aquilo. E hoje eu não faço mais. Então eu tenho que entender que ele está num degrau onde eu já estive. Se eu for capaz de não guardar ressentimento, não guardar mágoa, mas bem que eu vou não ter raiva de quem me fez mal. Ore para que ele encontre o próprio caminho. É que eu falei, você começa orando na força da raiva. Obrigação, vou orar por ele, porque eu tenho que orar, mas aqui dentro,
Se você criar o hábito todo dia, toda vez pensar na pessoa, e levar um pensamento a Deus, pedindo pela pessoa que Deus ilumine o caminho dela, que ela se deixe tocar pela consciência, pelo amor, para que ela possa ver o que ela fez nessa vida, para que ela possa sair melhor do que quando entrou. Que ela se deixe tocar pelo amor. Você começa orando por obrigação um dia, você vai orar no automático e nem vai perceber. Um dia você vai estar orando de coração. E quando você conseguir orar por aquele que te prejudicou tanto, o dia que você conseguir orar para essa pessoa de coração, você já cortou as amarras suas com essa pessoa. Você não terá necessidade de reencontrar essa pessoa e conviver com ela. Ah, mas como que eu vou perdoar? E o que ele fez foi grave. O que ele fez a você é problema dele, não é seu. Perdoar não quer dizer que o outro está livre de responder pelos próprios atos. Que ele está livre de responsabilidade pelas consequências do que ele fez. Não, o que ele fez está com ele. Só que você não precisa ficar amarrado nisso. O perdoar é um ato de amor, de autocaridade. Você está contendo as amarras daquela outra pessoa. Você não vai carregar o peso da raiva, da mágoa, do ressentimento. E nem vai ter necessidade de reencontrá-la, de conviver com ela em outra existência. O que não quer dizer que ela não vai responder por seja lá o que for. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas temos a responsabilidade da consequência daquilo que nós fazemos. Você planta o que você quiser, mas você tem a obrigação de colher. Plantou? Vai colher. Então, o que o outro fez é problema do outro. Agora, como você vai reagir e agir diante do que o outro fez, é problema seu. E o que você quer para você? Amarras prendam você a ressentimento ou a asa do perdão que vai permitir que você voe mais forte? Mas no tema da noite, né, falando sobre a realeza terrena, que a gente possa refletir sobre os bens que nós estamos realmente amealhando, né, juntando para levar daqui quando nós formos embora, e a gente não sabe aonde. Não sei como é isso. A gente não quer, faz parte. E Deus continua abençoando muito a todos nós, por todos eles de meses, que a gente possa a cada dia ir dormir com algo de bom dentro de nós, amar e não ter coragem de dormir. Obrigada, muita paz a Deus. Isso, pode fazer a prece. Pai, Senhor de toda misericórdia, que ao sair daqui possamos levar conosco, Senhor, as energias doces, essa energia boa que essa espiritualidade que aqui está colocou em nós, no nosso corpo, fazendo a limpeza das energias negativas que trazemos conosco. Nós possamos levar para o nosso lar, para quantos estiverem em contato conosco, um pouco dessa energia benfazeja, salutar, que aqui estamos, Senhor. No adormecer do nosso corpo físico a cada noite, nós tenhamos a coragem de alçar voo junto com o nosso anjo da guarda, para fazer do adormecimento, o momento de adormecimento do nosso corpo físico, um momento de aprendizagem do mundo dos espíritos. Que nós possamos a cada dia adormecer melhor do que podemos. E outras vezes, Senhor, que tivermos a oportunidade de receber um convite para vir a uma casa espírita, participar de um banquete, os conhecimentos deixados, os ensinamentos deixados por Jesus através do Evangelho, que nós possamos dizer sim a esse convite, para que possamos estar sempre bebendo nesta fonte de vida. Que a sua luz de amor nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.